Federal, nós temos as doulas na saúde pública, que é absolutamente fundamental, porque doula é isso. Doula é como você constrói a preparação para o próprio parto, porque o parto não é apenas o momento em que a criança nasce, é uma construção, Por isso eu acho que nós deveríamos, inclusive, qualificar o pré-natal. Pré-natal é um lugar que a gente precisa falar de paternidade legal. É um lugar que a gente precisa falar dos direitos que as mulheres têm, dos direitos que nós temos, que nós precisamos falar das diversas violências. O pré-natal não pode apenas ser um exame que é feito para saber se você está com o batimento correto, se a criança está... Mas ele tem que ser um momento de vivenciar o próprio parto, que acontece esta lógica antes do próprio momento do nascimento. Qualificar o pré-natal me parece que é absolutamente fundamental. Inclusive estabelecer o direito à paternidade legal. E eu fiz um projeto uma vez dizendo o seguinte: o ônus de dizer que de não reconhecer a paternidade, ele tem que ser do pai, o ônus de negar. Mas a mulher tem que ter o direito de reconhecer, se ela sabe quem é o pai, dizer quem é o pai. E se há contestação, que se conteste e que se comprove ou não se há existência da paternidade. Esse projeto não conseguiu passar numa primeira comissão, porque ele disse: não, o que é isso? O que é isso? O direito da mulher de dizer quem é o pai do seu próprio filho, que via de regra ela sabe quem é o pai, e quando ela sabe, ela precisa estar atestando a própria certidão, para que você tenha direito a uma paternidade. E eu lembro que o relator da matéria, ele dizia: não, isso aí é impossível. Nós tivemos que retirar o projeto para que ele não fosse derrotado e não tivesse a condição de ser reavaliado, que é a paternidade legal, que é a mulher ter o direito de registrar o pai do seu filho quando ela conhece. Ou seja, é a lógica sexista, é a concepção de gênero, porque nós não somos discriminadas porque nascemos mulheres. Nós somos discriminadas porque é uma construção de gêneros que nos subalterniza, uma construção de gênero que nos dá atribuições específicas que não dizem respeito à condição de sujeito. Nós somos assujeitadas por essa condição de gênero. E eles negam a discussão de gênero. Eles dizem: não podemos falar de gênero. Se você não pode falar de gênero nas escolas, você não pode usar, que é uma fobia morfológica ou uma gênerofobia, porque não se pode falar a palavra gênero, significa que você está naturalizando a discriminação. E que cabe a nós mesmos conviver. É com um sofrimento evitável que nos impõe a condição de sermos mulheres. E nós enfrentamos ainda a possibilidade de colocarmos a discussão de gênero dentro da nossa própria legislação. Eu lembro que nós tínhamos uma proposta de emenda constitucional que era absolutamente consensual, que significava que as mulheres, mães de bebês prematuros, pudessem contar a licença maternidade quando o filho saísse do hospital se precisasse ser internado. É o direito de ser mãe. Desses que dizem que temos que ser mãe, mas não nos dão o direito de sermos mães com liberdade. E esse projeto, o parecer, se transformou num projeto contra o abortamento legal, para assegurar que a existência de um nascituro e impedir que nós tenhamos assegurado como direito das mulheres o que está na nossa própria legislação. E nós conseguimos impedir que ele fosse aprovado, mas impedir que o projeto original, que era um projeto extremamente importante, ele pudesse ser também aprovado e construísse um marco legal importante. Tenho convicção de que tem razão os meus colegas, o Fábio, a Juliana e a Ana, quando dizem que não basta só essa lei. Não basta só essa lei. Nós temos a terceira melhor legislação de enfrentamento à violência doméstica, nós temos o Estatuto da Criança, nós temos muitas leis que são leis absolutamente fundamentais. Drummond diz que os lírios não nascem das leis. E eu digo para ele: olha, na minha ousadia de dialogar com Drummond, é preciso que os lírios nasçam das leis. Ou seja, que as leis se transformem em realidade. Porque nós precisamos avançar na legislação, mas também assegurar que as legislações elas possam ser objetivamente parte das nossas existências, que elas possam transformar os nossos cotidianos. São instrumentos importantes
as legislações, para que nós nos agarremos a eles para transformar esta realidade, porque não podemos mais conviver com naturalidade com a dor em sermos mulheres, ou com a dor da violência obstétrica. Por fim, dizer que é importante que nós pudéssemos também assegurar uma legislação para que nós pudéssemos responsabilizar a violência obstétrica, para que nós pudéssemos caracterizar, tipificar a violência obstétrica e aumentar a possibilidade de responsabilizarmos todos os autores e autoras da violência obstétrica. As violências diversas, as violências, não se reconhecia a violência que não deixava marca na pele, mas tem violência que deixa muita marca na alma. E tem violências que acontecem em momentos muito específicos das nossas vidas, que é o momento em que nós estamos parindo, e é um momento específico onde a criança precisa ser acolhida, e ela não pode ser acolhida com a luz no seu rosto, ela não pode ser acolhida com a brutalidade efetivada contra a sua própria mãe. Eu tenho 3 filhos, os meus 2 primeiros filhos nasceram de parto domiciliar, e nasceram com Beethoven, porque a ode à alegria, sempre a ode à alegria no momento do parto. E quando você está em casa, e você pode escolher qual é a posição que você fica, e você pode escolher o que você quer vestir, ou se você quer vestir alguma coisa, se você pode fechar os espaços luminosos para que a criança nasça em algo muito parecido ao que ela está vivenciando no próprio útero. Se você pode, inclusive, possibilitar que ela respire pelo cordão quando já está fora do seu corpo, se isso é possível naquele momento, é muito importante e transforma as nossas vidas em verdadeiras magias, ou seja, nessa condição que nós temos de sermos mágicas. Aí eu concluo com Frida Kahlo, que diz: às vezes a gente não precisa nem de pernas, porque, moço, a gente dá conta de voar. Somos mulheres na luta por uma sociedade sem nenhuma violência, sem violência obstétrica e sem violência sexista.